Tá bom? Olá pessoal, tudo bem? A gente está hoje com o professor João Henrique Orsato. O João ele é mestre em Direito pela Federal de Santa Catarina, ele é advogado lá em Santa Catarina, professor da Univale, Direito Empresarial, e coordenador da Escola Superior de Advocacia lá da OAB de Santa Catarina. E ele se dispôs muito gentilmente a conversar conosco hoje sobre os contratos de transferência de tecnologia. Então, sintam-se à vontade, a gente tem ali o chat para vocês conversarem, mas depois a gente tem um tempinho também para tirar as dúvidas de vocês e para a gente interagir um pouquinho mais. Tá? João, prazer tê-lo aqui comigo, conversando com os meus alunos. Tenho certeza que você vai trazer informações para lá de interessantes e atuais aí sobre o tema. E algo que nem todo mundo conhece na prática, na teoria já tem pouco suporte, né? E na prática menos gente ainda consegue dominar esse assunto. Então, a tua intervenção aqui vai ser muito bem-vinda. Não só para eles, mas para mim também, tá? É um prazer tê-lo aqui. Essas coisas que a tecnologia nos permite, né? Trazer os amigos de fora, assim, fácil, numa terça-feira à noite. E, enfim, gostaria de agradecer aqui a tua presença, a tua disponibilidade de tempo de gastar com a gente aqui. Bom, muito obrigado, Glitz. É um prazer, eu gosto bastante da academia, a gente já teve várias conversas sobre isso, inclusive já tive a oportunidade de te escutar falar aqui na UFSC, uma vez sobre contratos internacionais e a existência aí de alguma regulamentação sobre contratos internacionais dentro do direito brasileiro, foi muito proveitoso, espero contribuir em uma fração desse ponto. Então, fico bastante contente de poder participar, falar com pessoas que se interessam também pela academia, que não é algo muito de uma célula bem, né? Se a gente vê quem todo mundo se forma e que tem aí alcança o título de bacharel em direito e depois segue para o mestrado e para o doutorado, há uma desproporção bastante grande, e quanto mais ainda na própria graduação, pessoas que se interessam por estudar. E se a gente entrar das pessoas que estudam, que se aprofundam no estudo de direito, quem vai ainda para o direito internacional privado, aí assim, ó, somos poucos. Acho que a gente consegue dizer que conhece a maior parte das pessoas que atuam nessa área. Olha, eu não Então, duvido, viu? Eu não duvido. aí, João, diga. sobre o tema, esse teu tema especial, tá? Para Uhum. esses nossos alunos, o que quer dizer a transferência de tecnologia? O que é? Se a gente precisasse dar um conceito. Então, assim, o conceito vai variar bastante de quem fala, né? É sempre importante lembrar que, especialmente muitas que são às vezes abordadas no direito internacional. É uma área multidisciplinar, então tu fala aí, não é algo que é só do direito, envolve economia, envolve outras situações, relações internacionais como um todo. Então a gente acaba resumindo de uma maneira bem singela, dizendo que é a passagem de know-how. Né? Então, assim, você transmitir um conhecimento técnico ou uma tecnologia de uma organização para outra. Tá? Então, dentro de uma situação bastante simplificada, eu poderia transformar ou reduzir a isso. Embora, né, você vai ter diversos aí conceitos, aí tem conceito econômico, conceito tecnológico, conceito jurídico, aí você vai ter diversas divisões. Mas quando se fala em transferência de tecnologia, a gente sofre desse mal que é que nem falar direito empresarial, né? Então, assim, direito empresarial tem direito societário, vai ter direito contratual, títulos de crédito. Então, quando você fala tecnologia, você digamos assim, macro definição de que seria então aí a passagem, a transmissão de um conhecimento, muitas vezes falado em know-how técnico ou tecnológico de uma organização para outra. Tá? Essa seria uma boa definição singela sobre o que seria um conceito de transferência de tecnologia. E juridicamente falando, aí você tem diversas coisas. É até importante deixar claro que do ponto de vista jurídico, é um conceito aberto, tá? Você pode abarcar várias coisas, é que nem, não vou dizer que até um pouco mais irrestrito do que dizer contratos. Contratos tu ainda tem uma formalidade, tem alguns requisitos de validade de negócio jurídico. Agora, quando você fala em transferência de tecnologia, de fato é um conceito juridicamente falando bastante aberto. Inclusive, são algumas preocupações, né, que tem que se ter, né? E então, muitas das vezes associado então a uma questão macroeconômica, quando se fala em micro, que tem uma relação quase sempre, e dependendo da área que se estiver falando,
aí você vai ter diferenças técnicas, vai se falar diferentemente de transferência de tecnologia. E muito se fala também da transferência de tecnologia associada à inovação aí, né? É isso que eu ia te perguntar, tem tudo a ver com a inovação, né? Sim, tem bastante relacionado à inovação, porque quando se fala em inovação, você tem aquela ideia de que não basta um produto ter ali inventividade, não basta um produto ser novo no sentido mais gramatical da palavra, algo que eu não tinha antes, né? Um conceito também mais reduzido de inovação seria aquela novidade que de fato teve uma aceitação de mercado. Assim. Então, você já não foi o Facebook não foi a primeira rede social, mas foi a primeira vez que uma rede social pegou, onde você pega que não pega. Então, o Facebook foi uma inovação. O pau de selfie que o pessoal falou não é um conceito novo. Ter algo que tu apoia e consegue utilizar para tirar foto, facilitar, não é um conceito novo. Tanto que você tinha já os tripés, só que a maneira como foi colocada e a maneira que foi difundida pegou. Né? Então, e a transferência de tecnologia é uma das ferramentas essenciais para que você tenha inovação. Então, é um dos facilitadores. Você não tem muitas vezes como falar em transferência em inovação sem passar por uma transferência de tecnologia. Ainda mais no mundo de hoje, em que a gente tem um aplicativo para marcar o teu despertador, mas já tem aplicativo que é despertador de remédio. Mas aí você tem um aplicativo que é o que te lembra de tomar água, que nada mais é do que um despertador glorificado, né? Mas dentro dos nichos de mercado que acabam se tendo, você não constrói hoje algo inovador, você não tem inovação sem ter de fato efetivamente transferência de tecnologia. Um exemplo claro dessa situação é quem faz a tela dos celulares da Apple é a Samsung. Assim, pode parecer o maior contrassenso, mas é uma inovação. Então, parte da inovação da Apple ao construir os novos smartphones dela passa por uma transferência de tecnologia que ela tem com a própria Samsung. Então, Esse eu acho que esse teu exemplo é excelente, porque ele também traz outros dois pontos. O que motiva a Samsung a transferir essa tecnologia? E acho que tem, por exemplo, a questão da concorrência. E, no segundo momento, qual que é a preocupação dela? Porque ela está transferindo, então ela está fomentando um concorrente e ela vai ter que se precaver de alguma forma, né? Sim, essa acaba sempre aquele jogo de vantagens e desvantagens, né? O que eu vou fazer? Aí é sempre uma análise que você tem que ter. Pegando o exemplo da Samsung, por que eles gostariam de fazer então a transferência de tecnologia para a Apple? Bom, porque dependendo se for ver em qual mercado, Estados Unidos, global, os dois estão alternando entre o primeiro e o segundo que mais vende smartphone no mundo. Aí a Samsung pensa, vale a pena eu entregar na mão da Apple essa tecnologia para que eles vendam mais, mas consequentemente eu vou estar ganhando, ou vale a pena eu tentar monopolizar e tentar aumentar o meu mercado? Provavelmente eles fizeram essa pergunta e descobriram, não tem como conter, é mais fácil ganhar com o que eles vendem um pouco do que não ganhar nada com o que a gente não vai vender, porque a gente não vai conseguir tomar o mercado deles, pelo menos como um todo. Então você tem sempre essa preocupação. Como a gente fala na transferência de tecnologia, em você transmitir conhecimento, você sempre tem aquela preocupação em passar o suficiente para que aquilo se torne útil e execuível, tudo para que você se torne desnecessário. Aquela história assim, você tem que entregar o suficiente para que a pessoa entenda o valor daquilo e que ela consiga executar aquilo, mas você também não pode transmitir tecnologia insuficiente para que a pessoa não consiga utilizar aquilo de maneira adequada e depois se torne insatisfeita. Então, sempre da empresa as empresas que participam nesse tipo de situação, elas sempre têm que tomar esse cuidado de até que ponto eu compartilho, até que ponto eu não compartilho, como eu compartilho, e de quem está recebendo isso também tem essa preocupação. Eu vou pegar essa informação, mas eu vou conseguir de fato receber isso efetivamente na minha estrutura, eu vou conseguir botar isso em prática, eu tenho informação suficiente para levar isso adiante. É basicamente aquela situação assim, você comprou, foi lá na Tokstok, imagino que tem na região de Curitiba também, Tem sim. foi lá e comprou uma cadeira, e ela veio um manual para montar. E aí?
isso não te é útil. Tu tem uma cadeira, tu viu lá na loja montada, recebeu ela completamente desmontada, e aí, agora o que eu faço? Eu vou tentar adivinhar como é que monta, tu vai saber qual que tem 18 tipos de parafusos diferentes. Tu precisa do manual. Então, o que eu ponho no manual? Eu ponho só como montar, é essa o jogo que a pessoa vai ter que ponderar. E se eu botar a informação ali no manual, eu vou limitar minhas vendas. Estou trazendo um exemplo que é muito simples, né? Uhum. Mas o que a Samsung ponderou foi isso. Eu vou mandar a tela para eles, mas eu digo como é que eles vão, como é que eles têm que instalar, como é que não pode instalar, quanto que eles podem aquecer, quanto que eles não podem aquecer, como é que funciona a temperatura. Eu controlo, não controlo, o que eu entrego, o que eu não entrego, o que eu deixo na mão deles, o que eu fico para mim. Tem o jogo de interesse aí dos dois lados aí nessa situação. E Então, eu acho que tem ainda um outro fator também que é interessante, que me veio agora da tua explicação, que é se eu consigo limitar a inovação, né? Porque se eu facilito para você, se é mais barato eu fornecer essa tela, você não desenvolve algo mais, sei lá, revolucionário ou qualquer outra coisa. Então, no fim, eu te controlo, né? Transferindo pouco, eu consigo te controlar. Se isso, obviamente, é conveniente para os dois, né? E às vezes até inviabilizando, né? A gente estava comentando antes, em outras situações, sobre um caso emblemático que aconteceu aqui em Santa Catarina, que foi o aeroporto de Chapecó, comprou uma tecnologia, aí eles não se preocuparam. O problema foi isso, eles compraram a tecnologia, mas eles não fizeram efetivamente uma transferência de tecnologia. Então, o que aconteceu? A empresa alemã entregou para eles lá um software de radar para pouso em neblina. Tu sabe muito bem quanto que tem de neblina lá também no aeroporto. Só que o que aconteceu? Eles mandaram o equipamento, maravilha, foram lá, instalaram, mas o manual estava em alemão, em nenhum lugar estava previsto que o manual deveria ser traduzido para português, ou no mínimo para inglês. E no fim das contas, ninguém sabia. Então, quando acharam um funcionário que lia alemão e conseguia operar, desregulou o equipamento e ninguém mais sabia regular aquilo. Então, tinha um mamute, né? Gastaram um valor absurdo e não tinham como operar aquilo. Então, por óbvio, né, que deu briga, isso depois teve um desfecho, inclusive por arbitragem. Olha só que coisa interessante. Mas tu tem que fazer essa ponderação, né? Até que ponto, por óbvio que todo mundo que atua na área sabe, pô, não dá para comprar lá daquela empresa porque os bichos não implementam. Então, isso te causa um prejuízo, né? Então, até que ponto eles tinham que ter compartilhado com o município de Chapecó? Óbvio que o município de Chapecó seria mais fácil, porque eles sabem que o município de Chapecó não vai sair produzindo esse equipamento, né? Mas, às vezes, por um concorrente que existe essa situação, até quanto que eu transfiro, até quanto que eu ensino, como é que eu faço? Sempre vou ter que ponderar isso, né? É relevante, não é relevante? Então, você vai ter que dar com alguns fatores, né? Econômicos, sociais, operacionais, estratégicos e pessoais, né? Esses são todos a doutrina, quando se fala com relação à parte de transferência de tecnologia, levanta todos esses fatores, que é muito próximo àqueles fatores, por exemplo, de um contrato de cooperação, né? Você basicamente tem que estabelecer, você tem que ponderar todas essas áreas. Óbvio que em alguns casos você vai ter mais questões operacionais, menos estratégicas, mais questões pessoais, menos sociais. Então você sempre tem aí, então, alguns fatores que devem ser levados em consideração. De fatores econômicos, bastante simplificadamente, vai ter custo, crescimento, lucro, vendas, que isso pode influenciar, qual que é o grau que isso vai aumentar do teu concorrente ou teu, o que tu vai ganhar com isso, né? De fatores sociais, tu pode levar em consideração de melhorias que você vai ter, isso tanto para o ambiente que você vai ter, questão de evolução cultural, o aqui também em relação ao social, quanto que isso vai gerar, que é justamente aquilo que tu falou, eu vou controlar ou não vou controlar, o quanto que eu quero permitir que a inovação, eu vou permitir só que ele use e aprimore, que ele use e faça derivação. Então tem uma questão, um fator social nesse, e a inovação entra dentro da situação. Você vai ter também um fator operacional, que foi justamente o problema lá em Chapecó, né? Não tinha como operacionalizar, né? Então como é que eu vou levar esse tipo de situação adiante. Aí tem fatores estratégicos, aqui é só meio que uma nomenclatura para botar qualquer outra coisa que não se enquadre nos demais, né? Tipo assim, faltou, Sui essa aqui é a generis. decisão. Não dá para chamar de sui generis, eu vou chamar de estratégico. E aí tem o fator pessoal, né? Que daí é muito associado à ideia do treinamento, né? De você treinar a pessoa que vai fazer aquilo, se
probabilidade, eu preciso mandar alguém, não preciso mandar alguém. E tem vários casos que o problema muitas vezes acaba sendo o fator pessoal, operacional, que o pessoal esquece, né? Fica, E não, esse teu exemplo aí foi perfeito nisso, né? Foi exatamente isso, Uhum. né? Sim, sim, foi. Bom, os meninos aqui estão se preparando para uma carreira de sucesso, não tenho dúvida nenhuma disso. E se você pudesse dar uma dica para eles irem para essa área, o que você diria para eles se prepararem, o que estudarem, enfim? Assim, para estudar, eu tenho algumas coisas bastante interessantes que me ajudaram muito nas minhas experiências profissionais. Primeiro, tentar entender uma área específica. Por quê? Quando se fala em transferência de tecnologia, vocês vão depender muito da área técnica também. Então, tem algumas áreas técnicas que vão se aplicar quase a qualquer transferência de tecnologia, questões são essenciais, então ter um pouco de entendimento da inovação. Não precisa ir lá fazer uma faculdade de administração de economia, mas entender um pouco dos conceitos de inovação pelo viés da administração e pelo viés da economia é extremamente interessante e relevante para você depois entender como isso vai se aplicar à ideia de transferência de tecnologia e você ter boas relações ou um bom conhecimento de uma área técnica. Então, assim, é muito mais próximo a transferência de tecnologia, você fazer uma uma perícia judicial, do que na perícia judicial você, como advogado, você elabora os quesitos, você elabora a tese que vai ser sustentada por aquela perícia, mas você precisa da pessoa técnica que faz. Então, na área de transferência de tecnologia, você precisa do engenheiro de aeronáutica, do químico, do biólogo, do engenheiro mecânico, farmacêutico, e deu embasamento técnico daí em cima daquilo, em cima do instrumento jurídico. Então, você precisa de boas relações com pessoas da área técnica, ou se você tiver a facilidade ou tiver a sorte de estudar uma área técnica que você consiga atuar, maravilha, né? Então, se você não quiser contar com parceiros da área técnica, eu sugeriria, então, se especializar na área de energia, na área de saúde, tentar, então, dar um foco nesse sentido. São abordagens diferentes, né? Uma é mais generalista, outra mais específica, mas as duas são factíveis, tá? Eu tenho a Patrícia Loureiro, não sei se chegou a conhecer da UFSC, que trabalha Não. muito com isso. Ela trabalha com transferência de tecnologia do setor de energia. Eu acho que ela já conversou com um colega meu que trabalha no ONS, no Operador Nacional do Sistema. Ele perguntou depois, ela é advogada, mas ela tem formação em engenharia elétrica? Eu assim, não, ela só trabalha há 10 anos. Ela sabia muito, discutia, pelo menos compreendia bem da área de energia elétrica. Só que esse é um caminho que ela tomou. O meu caminho já é um pouco mais diferente. Eu não tenho tanto conhecimento técnico, tirando de software, que eu entendo um pouco mais. Mas aí, quando eu trabalho com transferência de tecnologia, eu tenho parceiros que eu consigo contar, né? Então, tenho uma amiga próxima que é química, conheço vários engenheiros. Então, eu sempre tenho uma rede de contatos, uma rede do apoio técnico, porque não tem como. É um contrato que versa por uma coisa eminentemente técnica, ou são contratos que podem ser elaborados de questões eminentemente técnicas. Perfeito. E daí quando você vai para a área internacional, quer dizer, a coisa muda completamente, né? Ou não? É, aí sim, aí além do entender um pouco da questão técnica e da questão de administração de economia, aí é essencial entender de direito internacional. E eu acho que as coisas mais interessantes é você entender também, dar uma pesquisada sempre sobre aquela área, porque geralmente as áreas acabam tendo alguns standards, né, que você adota. Então, por exemplo, quando você vai falar muito aí em questões de contratos de, por exemplo, questões portuárias, você muito se baseia lá, você tem muito lá em Incoterms, fala muito a questão, quando você fala em direito marítimo e aduaneiro, eles adotam muito os Incoterms. É um padrão internacional que é bastante utilizado. Então, você tem que saber identificar quais são os padrões até para você não ter problemas no futuro, né? Então, às vezes, quando você vai para outras áreas, eles vão estar muitas questões de um citral. Você, se for para áreas de tecnologia, especialmente de mídias, você vai ver que muitas das vezes eles vão dar arbitragem na Inglaterra, em Londres e em Delaware, ou, quando muito, em Nova York. Por que que isso acontece?
Então, é sempre bom, quando você vai para a área internacional, você tem que ter um arcabouço bastante. E sempre, por mais que eu esteja falando aqui em algumas questões de direito privado, sempre tem que ter em conta também as questões públicas, porque às vezes você tem questões nacionais de interesse, então, internacional público, que podem interferir, né? Foi um exemplo que dá para dizer, muitas das relações acabaram se encerrando com relação às transferências de tecnologia, quando do julgamento lá do caso da algodão, a OMS determinou que poderia haver a retaliação cruzada do Brasil contra os Estados Unidos. Muitos dos contratos de transferência de tecnologia, sorte que na época isso foi bem articulado, mas muitos contratos de transferência de tecnologia de empresas farmacêuticas dos Estados Unidos para o Brasil, para laboratórios e para farmácias aqui e outras questões, acabaram encerrando em razão de uma questão pública. Então, quando você vai para o ambiente internacional, é mais importante ainda você ter ciência de que você não tem como trabalhar sozinho, ou se você trabalhar sozinho, como equipe, escritório, tem que ser bastante focado, né? Porque você precisa estar ciente das situações e, sem sombra de dúvidas, aí, além então da questão da administração da economia, vai entrar aí a parte de arbitragem e direito internacional na sua esfera pública e privada. Vai ter que levar em consideração na hora que estiver firmando um contrato nesse aspecto. E você, João, você falou aí você deu um exemplo do farmacêutico, né? Eu acho que deve ter sido também a discussão que aconteceu, e aí eu não conheço, por isso eu estou colocando aqui, quando se fez a quebra das patentes, né, dos medicamentos. Então, até esse tipo de raciocínio também faz com que, por exemplo, um país seja menos ou mais atrativo, justamente de política pública, né, faz ser mais ou menos atrativo a transferência, né? Sim, esse é o tipo de coisa que dentro do... Você pode dizer que tem uma divisão entre transferência de tecnologia pública e privada, né? E o grosso, quando se fala em universidades, especialmente porque as universidades que acabam estudando isso vêm do viés público, né? Você vai falar sempre em transferência de tecnologia pública. E essas macro definições econômicas, essas macro atitudes do poder público, sem sombra de dúvidas, afetam. O Brasil, por exemplo, é um país que não é muito receptivo à transferência de tecnologia, por isso que teve várias leis, lei de inovação, a lei que deu autonomia às universidades para operar, para tentar operacionalizar isso. E um caso emblemático é a França. A França, por incrível que pareça, um país que é considerado um país desenvolvido, com belas universidades, com instituições muito fortes. Ele era um país até pouco tempo atrás, salvo engano, ali pelos meados de 2012, não vou lembrar exatamente, era um país que não tinha muito contato de transferência de tecnologia, fora aqueles que eram postos dentro da própria União Europeia, porque a legislação era veio fazer restrição, tem que adotar os nossos padrões. E ali em 2012 eles mudaram a lei de inovação, dando autonomia até para centros de pesquisa, para ampliando um pouco dos atores, dos players aí que tinham algum interesse, né? Centros universitários, vários outros, eles deram uma ampliada bastante grande, deram autonomia para eles poderem fazer isso, e daí incentivou e falou, olha, o que for desenvolvido aqui, a gente vai seguir aquilo que foi combinado. Então, na questão farmacêutica aqui no Brasil, quando teve ali a quebra de patente, foi um negócio que estagnou muita negociação. Tá? Depois voltou, acabou se resolvendo isso, né? Mas teve de fato uma estagnação, uma diminuição na quantidade de medicamentos que vieram, porque muitas dessas vezes vinham através de transferência de tecnologias que, assim, as empresas ficavam, eu não vou aí para o país de vocês porque corre o risco de quebrar, ou que eles dificultaram um contrato, dizendo que mesmo que houver havendo a quebra de patente, vocês vão me pagar os royalties e vão... Então, assim, às vezes até penalizando, sabendo que poderia acontecer isso para meio que forçar, às vezes, as empresas locais a fazer pressão. Então, tem muito disso, né? É uma questão que é sempre importante ter esse contato com a área e entender da área que você está atuando, ou pelo menos ter alguém de apoio que consiga te dar esse feedback, né? João, essa área é uma área com muita diversidade de contratos e como que a gente lida com as escolhas dos instrumentos aí, das operações? Como que funciona isso? Bah, é uma situação bastante complexa, porque primeiro que muitos dos contratos que se fala quando se menciona a transferência de tecnologia,
não são contratos típicos, né? Então, você tem alguns contratos típicos que você pode ter, mas a grande maioria não são contratos típicos. Então, quando você fala em contrato de transferência de tecnologia, você pode falar do mero licenciamento ou de outras formas de exploração de patentes ou conhecimentos passíveis de proteção via propriedade intelectual como um todo. Então, você pode estar falando de licenciamento de uma patente, licenciamento de uma marca, licenciamento de um software, alguma coisa nesse sentido. Você pode estar falando da efetiva cessão desse conhecimento, estaria ainda dentro da ideia do contrato de transferência de tecnologia. Você pode falar do contrato de desenvolvimento, né, ou contrato de pesquisa e desenvolvimento como um todo. Vou contratar alguém para fazer pesquisa e desenvolvimento. Você pode falar sobre a aquisição diretamente através de um fornecimento de tecnologia. O próprio contrato de franchising é um contrato de transferência de tecnologia. Então, quando você fala um contrato de franquia, é um contrato de transferência de tecnologia. Você está transferindo um know-how de como fazer aquela venda, de como produzir aquele produto, de como você deve divulgar a tua marca. Você tem um licenciamento da marca, você tem uma maneira de marketing, você está transferindo um conhecimento. Então, o contrato de franquia é um contrato, de fato, de transferência de tecnologia. Tem lá os contratos que a gente fala de a mera aquisição, compra e venda pode ser, então, a aquisição de um equipamento pode ser considerado como transferência de tecnologia. Quando se fala em como é que vai fazer o suporte, como é que vai fazer a manutenção. Tem os contratos de turnkey, você tem os contratos de spin-offs e os contratos de consultoria. Então, assim, esses são alguns dos instrumentos que você pode ter para formalizar e que todos eles acabam entrando dentro do arcabouço de mecanismos, né? A gente fala até às vezes de mecanismo ao invés até de instrumento de transferência de tecnologia, porque você vai ter que ponderar aqueles fatores lá que a gente falou, então a questão econômica, a questão social, pessoal, a questão operacional, e você vai ter que ponderar aqueles fatores para tentar definir. Por isso, até que você tem que entender muitas das vezes de administração e economia, porque você vai ter que entender qual o que ele quer. E ele é o tipo de coisa que a pessoa não sabe, não é diferente. Por exemplo, uma vez eu já participei de uma situação em que o meu cliente precisava comprar uma proteína isolada da carne, um negócio bem específico. Ele chegou assim: Sato, eu preciso comprar essa proteína específica aqui, eu preciso que ela tenha um grau de isolamento de pureza de no mínimo 73% e não sei o que, tal. É uma compra, é algo bastante simples. Depois ele migrou para desenvolver um mecanismo que aferia se de fato atingir aquele mecanismo. Aí tinha coisa que ele nem sabia que ele precisava perguntar. Aí entra de fato a atuação. Porque ele não sabia. Disse, mas vai alguém te treinar? Dele, treinar? Ué, claro, é um teste, tu tá aplicando uma metodologia, o cara vai te mandar um contrato e tu vai saber ler aquilo e entender. Não tinha pensado nisso, não. Então vem um treinamento. Tu vai para lá treinar na Holanda, o cidadão vai falar inglês, vai falar holandês, vai falar português, o teu funcionário vai fazer isso, como é que vai acontecer? Então, aí ficou claro que nessa situação não era um mero licenciamento, né? Aí era de fato um contrato chamamos de aquisição de tecnologia, e que foi claramente colocado ali o know-how, a necessidade de treinamento, então toda essa situação. Então, dependendo do que tu vai precisar da tecnologia, tá? Você vai ponderar qual que seria a melhor situação. Tanto é que você tem 4 coisas que você vai analisar no contrato de transferência de tecnologia se você precisa. Você vai ver se você precisa do hardware, então do equipamento bruto, né, aquela questão física, do software. Aqui a gente não está usando aquele tá? O software é a parte soft, né? Então o know-how se associa muito a essa ideia como usar, se precisa efetivamente um software, acaba entrando também como a parte de software. Aí se fala em brainware, né, de pensamento, né? Então brainware que daí são conhecimentos específicos, qual parafuso apertar, quando apertar, é a experiência, né? É a questão assim da experiência. E depois você vai ter a parte de suporte, né? Então, que você vai ter um efetivo suporte para essa transição, né? Que daí entra treinamento, entra suporte, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, entra algumas definições aí já mais específicas aí de cada área, vai depender um pouco, né?
Então, a definição do instrumento é assim, ó, eu digo que 95% do problema de uma transferência de tecnologia bem executada. Se você é errado, se você partir das premissas erradas, pode ser o melhor contrato do mundo. Não vai te levar a lugar nenhum. Se não estava dito lá que é só um contrato de compra e venda, é só um contrato de compra e venda. Não diz que tem suporte, não diz que tem treinamento, não diz que tem nada, e aí tu tá com um elefante branco na mão que não serve para nada, né? João, indo para o outro lado daí, o que você acha que facilita a transferência e também assim, o que faz com que uma tecnologia seja promissora ao ponto de querer ser transferida? De que alguém queira que ela seja transferida? Aí entra no... esse tipo de situação você vai acabar analisando um pouco de futurologia, tá? É que nem valuation de empresa, tá? Ou valuation de qualquer tecnologia. Sempre tem algum cliente, às vezes até alguns colegas da academia que perguntam, essa pergunta é essencial. Pô, tu conhece alguém que faz um valuation bom? Olha, se eu não entendo. É a mesma coisa. Então, assim, tem algumas situações, né, que tu vai ponderar, né? Então, assim, primeiro se resolve um problema teu, né? Se o objetivo alinha com aquilo que tu tem como mote da empresa, como mote da universidade, como objetivo daquilo. Se alinha o objetivo, se atende àquela tua atividade. Depois é o grau de customização, quanto é que tu vai poder adaptar, porque se eu estou internacionalizando um caso, depois que a gente pode até conversar um pouquinho melhor depois, mas eu trabalhei num caso que era transporte de grãos, um caminhão que transportava grão. Aí era uma empresa francesa vindo para o Brasil. Aí quando a gente falou para ele, tá na conversa, tal, pô, aqui na França todas as estradas são pavimentadas, não tem buraco, não tem, se tem um buraco eles arrumam 2 dias depois. O grau de quebra de grão para eles aceitável pelo Aí o cara aqui no Brasil, que a gente estava representando, a empresa no Brasil, pô, sério? Dele assim, se eu chegar em 10%, eu fico feliz, porque o meu grau de quebra hoje é quase 40%. Entendeu? Imagino. Assim, por quê? Duas realidades diferentes, né? Então, assim, quanto é que eu vou conseguir customizar disso? Porque, com certeza, o caminhão que eles usam na França não vai ser o mesmo que usado no Brasil. A lógica, a questão por dentro disso é óbvio, né? Então, o grau de customização é isso, quanto eu consigo customizar e quanto eu vou ter que customizar, né? Então, isso que eu vou ponderar. Eu vou ter que mudar muito ou vou ter que mudar pouco, né? Então, isso passa não só por questões técnicas, mas também por questões até mesmo legislativas, né? Por exemplo, um país que está, se eu vou fazer transferência de tecnologia de algo que é relacionado à proteção de dados, por exemplo, hoje a Europa tem um panorama muito mais maduro. Trazer para o Brasil seria tranquilo. Agora, essa talvez já fácil. Vai ter que customizar algumas questões. Veículos trazem outras coisas como essa, por exemplo. Por que a China veio para o Brasil vender carro? A Chery, acho que é Tigo, a outra, tem vários dessas marcas chinesas. Por que vieram para o Brasil? Porque quando eles tentaram ir para a Europa, as montadoras europeias perceberam que vai ter que mudar muito, porque não atendem alguns dos nossos padrões. Então, como a gente vai ter que mudar muito, não vai valer. Aí, então, outra coisa que você vai tornar acessível ou não uma transferência de tecnologia é o risco, né? Qual que é o risco de eu pegar essa tecnologia do jeito que está muito associada à customização, trazer para o Brasil ou levar para outro país? Qual que é o risco? É algo muito novo, algo que não é muito novo? Foi a dúvida, por exemplo, do Uber, quando veio para o Brasil. Qual que é o risco que eu estou sujeito? Felizmente, eu conheço o advogado que participou dessa situação e ele falou, olha, ele falou um ano antes do Uber vir para o Brasil, ele já falou que ia ser. E, bom, vai ter resistência taxista, vai ter problema, vão dizer que tem um problema de ordem legal e que vai ter problema de ordem trabalhista. Aí, mas eles olharam, pô, eu tenho um mercado de 100 milhões de pessoas potencialmente. Se cada uma delas fizer uma corrida, vale a pena. Vou. Hoje, o Brasil só perde para os Estados Unidos no Uber, então eles assumiram o risco, né? A outra questão é custo, né? Então, tudo isso acaba tendo a ideia do custo, quanto que vai ter que gastar para fazer isso. Então, tem que tomar bastante cuidado. Muitas das vezes, o problema de transferência de tecnologia, você tem sempre dois problemas.
tem aquela pessoa que tem a tecnologia e sabe que ela é boa, então ela põe o preço lá na estratosfera. E você tem a pessoa que não sabe que ela tem uma tecnologia boa e ela põe o preço lá no chinelo. Então é muito comum esse tipo de situação, né? Então, eu passei não tanto a ver com transferência de tecnologia, mas só porque isso deve ser levado em consideração, eu tenho um cliente que agora acabou de mudar de software de gestão, né? Ele mudou de software de gestão. Aí quando eu vi, eles me mandaram o contrato, aí eu falei para eles, vocês têm certeza disso? São 4 anos de implementação. Então, assim, pô, vou demorar 4 anos para usar da maneira que eles estão me dizendo que é para ser usado. Fora todas as customizações necessárias. Fora a Já customização de passei por isso custo. aí também. Pô, Não, não dá, não dá. e aí o último fator que eu acho que os dois últimos fatores que estão bastante interligados, eu acho primeiro, se você vai ter acesso a aquela tecnologia, assim, se for uma tecnologia de propriedade intelectual, se tu vai ter acesso a ela. Porque muitas das vezes você tem a transferência de tecnologia e você não tem acesso. Você não tem acesso ao código-fonte, não tem acesso a patente, não tem exclusividade. Primeiro, a questão da propriedade intelectual no território que tu está levando isso, né? E, por último, uma transferência efetiva, né? Então, assim, que a gente chama de gestão do conhecimento. Eu tenho pessoas capazes de assimilar essa tecnologia, que é o problema lá do aeroporto, né? Eles não tinham ninguém que falava alemão. E depois, quando tiveram alguém que falava alemão, o cara era só um operador, ele não sabia arrumar a máquina, ele não era... Então, assim, você tem esse problema também do como é que eu vou internalizar esse conhecimento, seja na minha empresa, na minha universidade, no meu país, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu preciso de pessoas aptas a compreender isso. Então, o que adianta a gente ir lá e contratar, vou contratar, fazer transferência de tecnologia de uma tecnologia de fissão nuclear. Quantos físicos que trabalham com fissão nuclear nós temos no Brasil, doutorado, e que sabem utilizar essa máquina? Sabe? Ou o problema que teve no Porto de Itajaí, que eles contrataram uma máquina de scanner de navio, né? Contrataram uma máquina chinesa, o sistema operacional era em chinês, e que você precisa de um curso específico para saber operar a máquina. Eles resolveram, né? A empresa chinesa não queria perder o contrato e tal, então acabaram resolvendo, mandaram um chinês aqui para o Brasil que falava português, acharam uma criatura com essa especificidade, né? Mas, e aí, como é que vai internacionalizar? E o dia que o cara ficar doente? O dia que a pessoa falecer, eu espero que daqui a longos anos, né? Como é que ele vai fazer isso? Ele até pode ensinar o maluco ali a apertar o botão verde, roxo, mas ele vai ensinar alguém a falar chinês? Então, esses são fatores que... Então, se você tem alguém que está preparada para receber aquele conhecimento, se você vai receber a propriedade intelectual, você vai ter um que não vai afetar muito o teu custo, você começa já a ter um ambiente favorável à transferência de tecnologia. Você já começa a ter... É por isso que surgem, então, iniciativas de ambiente de transferência de tecnologia, que eles tentam colocar empresas juntas dentro de um mesmo local, porque tu convive com aquilo, facilita. E se tu não, se tu não tem o teu colega de empresa do lado, tem. Então, às vezes, vocês juntam para fazer isso. Então, às vezes, eu não tenho, mas eu consigo buscar alguém que vai fazer isso. Então, por isso que eles tentam aglomerar, falam, então, desses ambientes de inovação, falam desses clusters de desenvolvimento. Aqui em Florianópolis, nós temos a experiência do Sapiens Park, da CAT. Então, por isso que eles acabam trazendo essas esferas, né? Sim. João, deixa eu te pedir um detalhamento aí. Você falou que você tinha um caso que tem os detalhes. Você pode dar esse caso para a gente, para encerrar aqui com um exemplo bem prático, não? Claro, esse caso foi bastante interessante. Foi algo que surgiu até o caso que eu falei do caminhão, tá? Então, eles me permitiram divulgar as informações, só pediram para não nomear as empresas em razão de uma cláusula de confidencialidade, tá? Então, eu vou chamar de uma empresa catarinense aqui de Santa Catarina e empresa francesa, que é outra que foi envolvida nessa situação, tá? Foi algo bastante curioso, porque eu assessorava a empresa catarinense, por óbvio, né? Mas a empresa catarinense, ela tinha um problema justamente esse tem, por incrível que pareça, um mercado concorrido de transporte de grãos,
e eles queriam fazer algo diferente, porque aqui no Brasil hoje, pelo que eles falaram, é preço, né? Hoje em dia ninguém tenta na tecnologia, né? Afinal é um caixote que tu joga um monte de grão dentro e não tem mais muito o que fazer, só tem que seguir algumas regras. Mas eles queriam trazer ali meio que um boutique, eles queriam trazer algo diferente. Só que eles estavam tendo dificuldade de fazer uma transferência de tecnologia interna. Eles contrataram a Sociesc para desenvolver um novo produto. Eles contrataram, não tem problema porque eles divulgaram isso. A Sociesc foi lá e fez um novo produto. Só que tinha inovação, só que essa inovação não foi muito bem aceita porque era aquela que era mais caro, era melhor, mas não tinha tantos benefícios. Vendem até hoje bastante, algo interessante foi. Aí eles falam assim, pô, só que nos contatos do desenvolvimento nacional eles souberam que tinha uma empresa na França que fazia. E eles chegaram assim, João, queres ir para a França? Eu, com certeza. Aí eles pediram para eu ir junto com o diretor de inovação deles, né, para ir lá para a França conversar com essa empresa, ver se eles tinham interesse, como é que faria, como é que era. Aí a gente ligou para eles, né, primeiro para agendar, para ver como é que iria funcionar isso, e eles falaram, não, mas o nosso diretor já está em São Paulo, assim, aqui no Brasil. Está em São Paulo, ele foi porque ele quer, de fato, investir no Brasil, ele está querendo procurar algum parceiro aí para atuar no Brasil, então, quem sabe vocês não vão para São Paulo e conversam com ele, porque ele está conversando com um advogado em São Paulo. Aí a gente, então tá, a gente descobriu qual era advogado, eles falaram qual era advogado, a gente ligou para ela assim, ó, seguinte, juntou a fome com a vontade de comer. Ah, a gente conhece, a gente falou com alguns produtores, falaram que vocês são uma das empresas e tal, a gente juntou. E daí começou toda essa definição do escopo, que foi daí o caso, foi que demorou mais tempo, demorou quase 2 anos. Eles iam criar uma parceria para produzir isso, a empresa ia licenciar o produto, ela ia mandar tudo para montar aqui, ela ia passar a patente que eles tinham na França ou não. Assim, como é que ia fazer isso? E durante muito tempo foi esse o problema. Como é que vai fazer? Tá, mas se a gente receber a tecnologia aqui, como é que vocês vão ensinar? Não vão ensinar? E ficou nisso. A vantagem que acabou facilitando foi que a gente chegou em certo momento e definiu que o custo não era um custo muito alto, porque para eles era barato mandar para a gente conseguia enquadrar dentro de alguns benefícios de nacionalização de produtos, né? Então conseguiu benefícios fiscais, conseguiu benefícios tanto na União quanto no Estado, e se conseguiu então delinear, não, vai ser então, já que o benefício fiscal é bom tanto na França quanto no Brasil, na França para exportar e no Brasil para importar essa tecnologia, nós vamos fazer um contrato de transferência de tecnologia meio de o conhecimento e o treinamento. A gente definiu, não, então vai ter um treinamento, a gente vai mandar a equipe para lá 6 meses, vai mandar uma equipe deles para cá depois 6 meses, e ainda vai ter, então, de fato, a necessidade de ter um suporte. E tudo isso, sempre, a partir do momento que ficou definido, a Sociesc, que fez o primeiro projeto, o engenheiro que fez lá aquele primeiro projeto, ele estava em todas as reuniões, porque precisava definir as questões jurídicas, que eu discutia, como é que vai ser, custo tal, algumas questões que a gente definia, e sempre também o engenheiro para dizer, não, é possível, não é possível, tem como, não tem como, então precisava já de alguém técnico que tivesse o conhecimento, né? Aquela ideia da capacidade de receber. Então, todas as tratativas acabaram acontecendo então, nesse sentido. Então, o mais importante foram definir aqueles parâmetros. A gente definiu que ia ser uma comissão, como é que é a função de pessoas, como é que ia ser operacionalizado, como é que ia ser a questão econômica. Depois que tudo isso foi definido, que a gente foi para o instrumento, e a gente acabou indo para um instrumento mais genérico, chamado de contrato de transferência de tecnologia, mas era uma entrega do equipamento, em que vinha, de fato, a propriedade intelectual, e além da propriedade intelectual, vinha também ali um treinamento, vinha também um suporte depois. E isso daí culminou depois com a assinatura do contrato de transferência de tecnologia,
que foi assinado lá na França, e aí foi um detalhe extremamente debatido. E aí, foro, onde é que isso vai ser discutido? Como é que vai ser discutido isso? Qual que vai ser? Aí, eu imagino que problemas que vocês já passaram por aqui, né? Primeiro, a gente conseguiu definir que ia ser a arbitragem, que foi há alguns anos, e isso foi uma vitória que eu dei pulinhos de alegria quando isso aconteceu, né? Aí, isso beleza, onde? Aí ficou, vai ser na França, quem tem melhor, vai ser no Brasil, vai ser num campo neutro, como é que vai funcionar? No fim das contas, aí ficou definido que ia ser arbitragem, ia ser feito por um colegiado, iam ser 3 árbitros, naquela regra mais básica, e que daí a gente acabou elegendo uma Câmara neutra, embora seja no Brasil, que acabou sendo a Câmara Brasil-Canadá, que tem bastante reconhecimento, e isso depois, até pela orientação do advogado francês, ele, não, essa Câmara não tem problema, né? Então ficou definida ali a Câmara Brasil-Canadá, mas com a aplicação da lei brasileira, francesa e os parâmetros básicos da União Europeia, porque a União Europeia tinha parâmetros básicos de questões técnicas relacionadas a esse tipo de produto. Então, um caso extremamente complexo, graças a Deus nunca deu problema, mas se algum dia chegar a um ponto de ter esse tipo de dificuldade, eu falei, vai ser caro depois resolver esse tipo de problema. Não, mas acho que isso ficou adequado, todo mundo entendeu e ficou. Acabou sendo arbitragem em São Paulo, na Câmara Brasil-Canadá, e com a aplicação das 3 legislações. Brasileira, francesa e europeia ainda. Então, assim, devem ser... É o tipo de coisa que foi bastante interessante. E daí, embora o contrato tenha sido assinado na França, a gente combinou que o contrato ia ser assinado lá, e o contrato sendo assinado lá na França. Então, foi uma experiência bastante interessante e foi bem assim, foi um trabalho longo e bastante árduo, porque tem que alinhar muita coisa antes, né? E fora que daí isso já tinham vários pré-contratos, né? Desde dos NDAs, que são as questões padrões quando você está discutindo esse tipo de situação, embora não tenha mencionado, é importante dizer, e muitas das vezes, sempre, tá? De tecnologia começam lá com o famoso MOU, né? Então, aquele memorando de entendimentos, deixando claro, né, na forma ali como se fosse um pré-contrato, né? Algumas balizas básicas, porque, imagina, ficamos 2 anos antes de assinar o contrato debatendo e discutindo como é que ia ser feito isso, né? Então, também é uma parte bastante interessante tomar cuidado com isso. É sempre bom deixar isso registrado, até para depois justificar, né? Porque eu já já peguei outras transações de transferência de tecnologia em andamento em que não tinha nenhum registro disso e depois acabou tendo até problemas. O diretor que autorizou aqueles gastos teve até dificuldade de explicar por que aquilo não gerou resultados específicos. E é recorrente, tá? Algo que não dá para deixar de destacar. Assim como o P&D, tá? Transferência de tecnologia, muito próximo à ideia de pesquisa e desenvolvimento, é algo similar a uma P&D externa, tá? Tem corrente que acaba dizendo que então, pesquisa e desenvolvimento externa acaba se aproximando muito da transferência de tecnologia. Então, até para tu justificar isso, e tal qual é P&D, pesquisa e desenvolvimento como um todo, às vezes você investe muito e o retorno não é em todo o investimento que você tem. Você, às vezes, investe em 3, 4, 5, 6 projetos para um vingar, para 2 vingarem. Então, assim, tem certas limitações também, porque transferência de tecnologia não é algo milagroso, né? João, eu achei que esse teu exemplo aí é muito bom, especialmente para dar uma visão geral, né, do caminho, desde os pré-contratos, dos NDAs até o encerramento, né, e a complexidade que isso envolve. Porque eu fiquei pensando que quando você relatou, você misturou aí, no fim das contas, direito francês, direito brasileiro e imagino que seja o direito europeu que você esteja falando aqui não seja necessariamente diretiva, seja coisa mais infra. Então, assim, algum nível aí de soft law, eventualmente, alguma Isso. coisa assim, né? Então, muito, muito, muito interessante. João, eu tenho que te agradecer por esse papo aí. A gente até avancei assim, além do horário que eu tinha combinado com você, né? E queria te agradecer por ter gasto esse tempo aqui com a gente, explicando.
Ainda mais hoje, né? Num dia tão especial hoje, Dia do Advogado, e a gente poder conversar com gente que entende, que já viu acontecer e como que funciona, e deixa claro como funciona ali na prática a coisa, né? Então, assim, acho que de minha parte, pelo menos, eu peguei várias dicas boas aqui suas para depois pensar um pouquinho e quem sabe até discutir um pouquinho contigo adiante. E em meu nome, falo também em nome do grupo, agradeço a tua presença nessa terça-feira aqui com a gente conversando a respeito. Glitz, muito obrigado pelo convite de início, né? Fiquei bastante contente, né, com a possibilidade de participar aqui. De novo, me interesso bastante pela parte prática e pela parte também teórica de estudar. Eu sempre acho interessante debater. Que nem eu falasse, eu sou professor, então eu gosto de compartilhar as minhas experiências, assim como eu gosto de aprender bastante. Então, eu acho que é sempre relevante e como são poucos que atuam nessa área, eu acho que eu sempre gostaria de ter mais um colega, porque eu acho que toda doutrina e toda a prática se constrói em cima desse tipo de situação. Eu vejo muito aqui pela minha prática no escritório, então até fazendo aqui uma homenagem aos meus colegas de escritório que dividem aí o dia a dia, é sempre importante debater. E como são situações complexas, imagina, eu nunca consegui, posso te dizer, o caso que eu relatei, de ponta a ponta eu que defini toda a estratégia. Não, eu estaria mentindo. Muito foi do engenheiro que atuou com a gente, foi muito do insight das outras pessoas, que é muita coisa, é um volume de trabalho bastante grande, né? Eu diria que, assim, se for ver em volume de trabalho, é muito próximo de uma due diligence. Tu acaba estudando muitas coisas, então tu precisa, às vezes, de um outro olhar, então é sempre importante e foi necessário, eu recorri a colegas, discutia, pô, tá, acho que isso vai funcionar, quando estava definindo as questões da Câmara, de saber qual que é o histórico da Câmara, já que muitas das vezes você não tem efetivamente ali você não tem uma jurisprudência da Câmara muitas vezes, e quando é divulgado, às vezes é divulgado só alguns excertos, então até isso é sempre importante e acho que quem tiver interesse, por favor, pode entrar em contato comigo, o Glitz pode fazer a ponte aí, Glitz, o que quiser discutir, eu adoro discutir e tem muita coisa para se discutir aqui no Brasil. Então, de novo, muito obrigado pelo convite, fico honrado de poder participar e no que precisarem podem contar comigo para esse assunto ou outros, sempre estou à disposição.